a nossa Igreja da Liberdade. Eu conheci ele também desde pequeno, né? Uma coisa que eu lembro assim, do Chum, acho que a primeira momento assim, que eu conheci ele, eu lembro que ele e o irmão dele, mais novo, estavam jogando bola, e os dois não se grudavam jogando bola, lembra disso, Chum? E toda vez que a gente tentava separar ele, porque ele ficava revoltado, o Chum, não, deixa ele jogar logo comigo, só para ter o B.O., né, do irmão, ficar bravo. Mas queria enfatizar uma coisa assim, que eu admiro no Chum. Eu tive o privilégio de pegar ele no quarto no acampamento, de cuidar dele algumas temporadas, né? Eu monitor ele como acampante e a gente tem que cuidar de 10, 12 acampantes. E na época, eu acho que peguei ele, acho que já era adolescente, já algumas vezes. Dos 10, 12 acampantes que a gente vê, são poucos que continuam na igreja. Uma coisa que admiro no Chum, porque ele foi um deles que continuou, ele permaneceu firme. Dos poucos que eu tenho privilégio de ver. E mais difícil ainda, depois da adolescência, após a faculdade também, tem uma grande evasão de jovens. E mesmo após a faculdade, ele está aqui firme, querendo compartilhar a palavra. Quero muito ouvir o que ele já traz. Amém? Vamos orar, agradecendo? Vou pedir para o Fabrício, aproveitar que levantou, orar pelo Chum, já falo direto a palavra para ele. Vamos lá, orar. Meu Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, né, de glória, de louvor a Ti, Senhor, de adoração a Ti, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a dobrar o joelho diante de Ti nesse momento, porque o Chum, Senhor, vai trazer a Tua palavra. Se eu posso, Pai, capacitar o Espírito Santo, se eu posso estar operando o Espírito dele, Senhor, se eu posso estar preparando na mente dele o que ele vai dizer, o Senhor quer dizer para ele, o que o Senhor quer dizer para a gente, Senhor. Também, meu Pai, faça que a língua dele profete tudo o que o Senhor quer dizer, Senhor. E nossos corações também, meu Pai, possam estar quebrantados para ouvir a Tua palavra. Senhor, só temos que te agradecer, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, e só te agradecer e te louvar, Senhor. Então, meu Pai, só quero dizer para o Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço e te oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, graças a Deus, irmãos. Para começar esse momento da mensagem, já compartilhando com vocês, né? Tem muitos momentos na minha vida e, sim, realmente não são poucos. Eu tenho a dificuldade de ouvir a voz de Deus. Vocês também já passaram por isso? E assim, muitas vezes a gente ora, tenta falar com Deus, esperando que Ele nos ouça, atenta às nossas orações, mas e a gente? A gente está atento para ouvir, para discernir a voz de Deus? Vamos buscar ouvir nosso Pai? Mas como ouvir, né? Como a gente consegue ouvir a Deus? São tantas preocupações no dia a dia, muita correria no trabalho, nos afazeres em casa, tantas coisas acontecendo no mundo, em meio a tantas notícias, pensamentos. Como a gente consegue ouvir o nosso Deus? Convido vocês a verem comigo a passagem de João 10, trechos 2 a 5. Começando a leitura de João 10, 2. Na NVI, a versão NVI que eu vou agora, diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas,
vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Um pouquinho mais para frente, no versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Interessante aqui, né, essa parte que diz que realmente as ovelhas não seguem voz de estranho, só do pastor. E creio que acho que todo mundo, quando era pequeno, ou seja, fala para uma criança pequena, para não dar atenção a estranhos, né, para não ouvir os estranhos, não conversar com os estranhos. Então, por que Jesus aqui fala dessa forma, né? Será que Deus Ele, de alguma forma, caramba, Deus não está me ouvindo, eu não consigo ouvir? Será que Ele não me conhece? Ou a gente, será que a gente não conhece a Deus o suficiente para ter essa intimidade, essa conexão com Ele? Assim como as ovelhas, nessa associação, nessa parábola, será que nós conhecemos a voz do nosso pastor para a gente conseguir realmente discernir? Ou muitas vezes a gente age por nós mesmos, Deus pode estar soprando ali no seu ouvido, falando com você, mas por N motivos, não sei, a gente age, pensa por nós mesmos, tentando usar a nossa própria capacidade, própria experiência de vida assim, para tomar decisões. A gente toma o controle para a gente, ou a gente deixa nas mãos de Deus. É muito fácil, né, irmãos, se a gente pensar. É muito fácil a gente se desviar da orientação, de seguirmos a orientação do nosso Deus. Uma outra passagem que é bem famosa, né? Fica em 1 Samuel, comecinho aqui, 1 Samuel 3, quando, creio que todos conhecem, né? Quando Deus chama Samuel 3 vezes, nessas 3 vezes Samuel insiste em ir lá falar com ele. Não, o Senhor me chamou isso porque era na hora de dormir, né? Mas até então, Samuel ainda não conhecia a Deus. Mas na terceira vez, quando Deus chama Samuel e Samuel vai lá recorrer a ele já tem aquela sacada, né? Ó, na próxima vez, diga: eis-me aqui, Senhor. Tanto que aí, podem abrir comigo 1 Samuel 3:10. Na quarta vez. Então o Senhor veio e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E a gente? A gente está atento a ouvir a voz do nosso Deus? Nessa parte específica, beleza. Samuel, ele não conhecia Deus. A partir daí, Deus passou a falar com Samuel. Já foi deixando claro que ele seria um grande homem de Deus ali. A gente tem que estar esperto, atentos, quando o Senhor chama a gente de forma inesperada. Pode ser talvez diretamente ali, em meio à oração, ou então, às vezes Deus fala por meio de sonhos, por meio de pessoas. Deus fala por meio de pessoas. Só que antes de tudo, a gente tem que ser
realmente ter a intenção, sermos intencionais em querer ouvir. Mas como que a gente vai ouvir a Deus se a gente não busca intimidade? Buscar a vontade dele nas nossas vidas. Quando a gente busca, a gente ora, persevera, busca a vontade dele, a vontade de Deus nas nossas vidas, a gente busca intimidade, então o Espírito Santo também vai agir e vai falar conosco através daquilo que Deus quer falar com a gente. Mas para isso a gente tem que obedecer aquilo que Ele nos diz. Muitas vezes Ele nos mostra, nos alerta em situações diversas do dia a dia. Quantas vezes no trabalho, pelo menos eu particularmente, no trabalho, às vezes acontece alguma situação chata, alguma vez acontece, ou mesmo injustiça, quando vem um tipo de cobrança daquilo que você talvez nem seja o responsável, mas você toma a bronca. Mas a gente tem que ser paciente, independente de onde a gente esteja. A gente tem que buscar fazer a vontade de Deus, como Jesus seria, o que Ele faria nesses momentos. Sempre atento, sabe? De ser a voz de Deus. Por meio do Espírito Santo Ele fala, gente, que nos toca, como a gente deve agir, como a gente deve se portar, como a gente deve falar. Engraçado que, enquanto estava terminando de estruturar a mensagem mesmo, né? Eu estava no carro ontem e realmente eu não lembrava a última vez quando me coloquei assim perguntando e refletindo, caramba, às vezes que os momentos quando Deus falou comigo assim, de forma clara, em situações diversas, assim, aí eu pedi, Deus, quando foram as últimas vezes mesmo que eu ouvi a tua voz tão claramente? É até meio inacreditável, mas alguns segundos depois, do nada, eu ouço o barulho no carro. Uma moto bateu na lateral do carro, tipo, pegou, saiu e foi embora. Eu fiquei sem entender, me perguntando qual que é a chance disso acontecer, sendo que já faz vários anos que eu dirijo, nunca aconteceu isso do nada, no momento aí, não, senhores. Por quê? Justo nesse momento, isso me abalou profundamente. Isso aqui foi quando eu senti Deus falando claramente comigo que o inimigo sempre vai estar à espreita. Ele não quer que ele não quer que vocês ouçam a voz de Deus, buscar a direção de Deus, a orientação dele. Mas independente das circunstâncias, ele falando comigo, né? Eu falo e sempre estarei com você. No momento ali, claro, eu fiquei com raiva do motoqueiro, meio sem entender, pô, meu, esse cara tinha um monte de carro, né? Eu até pensei em ir atrás dele, atrás do motoqueiro, eu tava sozinho, né? Loucura minha. Mas essa palavra de Deus me veio, sabe? E apesar da raiva, eu fui sendo envolvido com uma paz. E aí eu pergunto a vocês, para pensar, refletir. Quando e como foi a última vez vocês ouviram a voz do nosso Senhor? Sentindo bem forte a voz de Deus, o Espírito Santo falando, te tocando. E é de pessoa para pessoa, né? Mas é engraçado porque na última vez, também, quando eu vim para cá, para dirigir o louvor, até um dia antes, meia-noite, eu não sabia o que falar. Eu realmente não sabia. Meditando ao longo da semana, caramba, como que eu vou conduzir um momento de louvor? Eu não sei o que dizer. E aí, não sei, talvez comigo, acontece coisas meio extremas, intensas. Quando eu estava no carro, aí logo do lado, o motoqueiro foi assaltado, uma armada com 2 caras do nada vieram. Eu estava com meu irmão, minha cunhada, e a gente viu isso, a
A gente saiu e foi do lado que isso aconteceu. Aí na hora, Deus foi falando comigo na maneira como ele ia conduzir o louvor aqui no dia seguinte, né? Não sei se... creio que alguns de vocês, a maioria de vocês estavam, compartilhando isso com vocês. Ok, em meio às orações, em meio a acontecimentos, mas vamos lembrar, irmãos, que Deus fala muito. Talvez não, né? Principalmente através da Bíblia, através da leitura da palavra. Mas não uma mera leitura, né? Uma leitura de meditação da palavra, que é diferente de apenas ler. Tanto que, em várias passagens da Bíblia, algumas eu já vou falar com vocês para acompanhar, usa-se a palavra meditar, não ler a palavra. Por exemplo, em Josué 1:8, quando Deus fala com Josué, depois de Moisés ordenar ele cumprir as leis, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, né, para o povo ali na época, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Meditar, não apenas ler. Porque ler, a gente lê um livro, a gente lê notícia, a gente lê jornal, a gente lê artigo. Meditar é diferente. É realmente buscar entender e interpretar aquilo que Deus está falando com você por meio da leitura da palavra. Correto? E em Salmos 2, também diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Nessa lei medita dia e noite. Um pouco mais para frente também, ali, Salmo 119:15, meditarei nos teus preceitos, darei atenção às tuas veredas. Salmo 119:97, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Como que a gente faz a leitura da palavra, a meditação na palavra? A gente lê por mera obrigação, não, todo dia eu leio a palavra, ok, mas é interessante aqui, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Como que a gente encara a meditação, a leitura da nossa palavra? Como compromisso ou realmente dedicando tempo ali para buscando, estando atentos, ouvidos realmente abertos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer? A gente ora, a gente pede, a gente agradece também quando falamos com Ele. Mas e depois? A gente se lembra que orou para então buscar, cara, beleza, eu orei, Senhor, deixa eu refletir aqui se o Senhor respondeu a minha oração ou então a gente ora, ok, volta ao que estava fazendo, volta aos afazeres de casa, do trabalho, um compromisso aqui, ali, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas em um tempinho, logo depois da gente orar, a gente fica um tempo em silêncio, esperando, guardando aquilo que Deus tem a nos dizer. Quando a gente ora por alguém, a gente pede ou a gente agradece, depois a gente busca conversar com a pessoa, e aí, como que você está em relação a isso, aquilo,
ó, vem orando por você, para saber como que a pessoa está. Se Deus ouviu nossa oração, se a gente está ouvindo aquilo que Ele está nos dizendo, aquilo que a gente tem que dizer para as pessoas também, para sermos usados como resposta de oração também para as outras pessoas. A gente tem que estar sempre atento. Muitas vezes eu me distraio, várias vezes eu falo com as pessoas e tal, mas a gente muitas vezes pergunta, né? Ah, tudo bem com você? Ou as pessoas te perguntam, tudo bem com você? Geralmente, né? Se não, a maior, só que uma das, estatisticamente falando, tá, irmãos? Uma das maiores mentiras já ditas e que são ditas é a pessoa te pergunta, tudo bem? Ah, tudo bem. Não tá tudo bem. Muito difícil. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Sempre tem alguma coisa, né? E sabe, às vezes é um simples comentário, uma simples confirmação. A gente não sabe a grandeza assim de nível de controle que Deus tem sobre todas as coisas para sermos usados também como resposta de oração das outras pessoas, sabe? Então, as pessoas podem ouvir a voz de Deus também por meio da gente como resposta de oração. Atualmente, desde o começo do ano passado, né, eu tenho tocado no ministério de futsal, aos sábados de manhã na igreja, e já tem um tempo que, assim, mais da metade das pessoas são pessoas de fora da igreja, né? Pessoal ali varia entre 20 e 30 anos de idade, pessoal já na faculdade, começando a trabalhar. Uma ou outra pessoa foi no culto de manhã, de domingo, né? Mas por enquanto ninguém continuou indo, assim, né? E eu pedindo para Deus, Senhor, como que eu posso fazer? O que eu devo fazer, né? Como se fosse por mim, né? Que as pessoas vão começar a igreja, mas não pensando tanto que é pelo Espírito Santo que chega e toca, né? Até que num sábado antes do congresso, a gente fez uma reunião, juntou um pouco mais de 20 pessoas. Aí no domingo, no dia seguinte, então, tranquilo, uma menina do vôlei que levou o namorado no dia anterior, né? Inclusive ela começou a frequentar, batizou na igreja por meio do vôlei, né? Ela levou o namorado, começou a levar o namorado. E assim, até então, ele é de fora da igreja, só que do nada partiu dele e pediu o link de transmissão para acompanhar o culto aos domingos. E ela deu esse feedback para mim falando que no dia anterior foi um tempo muito bom, muito gostoso. A forma como eu conduzi, não. A forma como o Senhor me conduziu. Glória a Deus, né? Então Deus usou essa menina, sabe, para me falar que Deus está agindo. Então, Deus usou a pessoa para me ajudar a ouvir a voz de Deus. Ó, filho, eu estou agindo. Eu sei que a sua expectativa é de que passou um tempo que o pessoal já começa a vir para a igreja. Mas tudo tem o seu tempo, sabe? Deus falando. Então,
Isso foi muito marcante. Me deu paz, paciência para continuar tocando esse ministério junto com outros também que toparam esse desafio comigo. Não é tão fácil se for pensar nessa parte de evangelismo, trazer as pessoas para a igreja com as nossas limitações. Mas foi uma forma que Deus usou para eu conseguir ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente fala com Deus, a gente tem que falar de coração. A gente pode, assim como a gente fala com um amigo, com um pai, com um familiar, com qualquer pessoa, com um irmão da igreja, porque muitas vezes a gente não fala com Deus dessa forma. Falar, compartilhar, desabafar mesmo aquilo que você está pensando, aquilo que você quer, os seus desejos. Uma situação chata que aconteceu ali, que te deixou triste, magoado, ou então algo legal, feliz, uma conquista, algo que te deixou feliz de verdade, compartilhar com Deus. A gente tem aquela forma, né? aquela ideia de a gente sentar, às vezes dobrar o joelho, fazer assim com as mãos, orar. Mas também a gente pode estar andando no meio da rua e começar a falar com Deus. É um exercício, inclusive, que eu recomendo vocês fazerem. Claro, vai de cada um, né? Mas no momento que eu comecei a fazer isso, de vez em quando, muitas vezes eu não lembro de fazer isso, é mais o padrãozinho, mas do nada, assim, você está de boa, simplesmente começa a falar. Experimentem fazer isso e ficar em silêncio um tempo. Algo que eu tenho experimentado, às vezes vem uma paz, às vezes vem alguma palavra de afirmação. Então é como se você realmente chegasse ali para trocar uma ideia, jogar a conversa fora, compartilhar, desabafar mesmo, sabe? Tanto que Deus é nosso Pai, nosso amigo. Tem até aquela música, né? Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A gente pode contar com Ele. Ele está de braços abertos para te abraçar. E não apenas para te ouvir, para você correr nos braços dele, para ele te ouvir, mas também para falar com vocês. Falar comigo. É a reflexão que eu quero deixar para a semana. Então, na medida do possível, tá? Se possível, aquietar nosso coração, seja o que vocês estejam passando, seja o que tu esteja passando. Focar nessa semana, aquietar o coração, fazer silêncio. Estar disposto a ouvir, deixar Deus falar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais essa manhã. Obrigado porque Tu és bom, Senhor. Senhor, não nos deixa na mão. O Senhor é o provedor de tudo, o provedor de todas as coisas. Não importa o que temos, não importa o que fazemos. Mas, independente disso tudo, Senhor, agradecemos porque o Teu amor nos alcançou, Pai. O Teu amor é maior que todas as
coisas. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje, mais uma vez, podemos, o Senhor permite, Pai, fazermos parte da Tua obra, Pai. O Senhor permite estarmos juntos e unidos em comunhão no Teu nome para Te louvar, para Te adorar, para receber também aquilo que o Senhor Deus nos trouxe esta manhã, Pai. Eu te peço para que abençoe a vida de cada um aqui presente, aqueles que não puderam vir, as famílias, e tenha paciência conosco, Senhor. Muitas vezes não estamos pensando com a mente no Senhor, ou mesmo dispostos a Te ouvir. Muitas vezes somos teimosos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tenha paciência conosco. Mas nos toca, Pai. Nos fala. Mesmo que às vezes tenha que ser por situações extremas, Pai. Como no meu caso, como pode ser no caso de alguns também, Pai. Mas fala conosco. E sempre nos celebre, Pai. Confiar em Ti de todo o coração. Não nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas buscar a Tua direção, a Tua orientação, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Chum. Eu lembro da minha primeira vez também, querendo muito ouvir a voz de Deus. Um livro que recomendo é um da Jocum. Eu posso falar, senhor, já leu, Chum? Não. Ele é o fundador da Jocum. Ele compartilha como que foi o processo dele de ouvir a voz do Senhor. E no final do livro tem uns passinhos assim, é mais para dar uma orientada mesmo, mas é muito bom. Eu recomendo, se quem quiser eu posso emprestar. E tenho 3 surpresas da igreja. Eu tinha 2, mas a primeira, que agora vendo, a gente tem visitantes, né? Queria saber o nome de vocês, por gentileza. Rafaela e Lucas. Rafaela e Lucas, muito bem-vindos, sejam bem-vindos aqui. A gente se alegra com a presença, depois a gente quer cumprimentar vocês. E a segunda surpresa, que essa eu preparei também, junto com a Ju, estava pensando, eu nem lembrava o Dia das Mulheres, né, durante a semana. Mas no dia que antecedeu, veio um esquenta, né? A gente olhando no Instagram, tudo, que era Dia das Mulheres, e a gente quis, de alguma maneira, reconhecer o valor de cada mulher aqui. A gente queria entregar umas flores ali. Você pode entregar, por gentileza? Representando um pouquinho, tentando expressar, né, na verdade, o quanto vocês são valorosas, dignas e amadas pelo Senhor. E o quanto é importante para nós, homens, a presença de cada um aqui, para nos acolher, para nos dar um puxão de orelha de vez em quando, e para botar a gente na linha, né? E a terceira surpresa preparei um almoço para a igreja. Eu insisto que cada um fique até o final, tem para todo mundo. O cardápio é arroz, feijão, um coxa sobre coxa marinado no leite de coco, laranja, e uma alface americana. E peço por gentileza, vamos continuar o nosso culto em comunhão almoçando, amém? Amém. Então tá bom. Vamos para a doxologia. A Ju pode puxar para cantar. E no final, vou pedir para o Rosinha abençoar a gente no nosso culto. Bem. Vamos ficar de pé? Agora a doxologia. Vamos lá. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito, ao grande
Pai, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.